Bom dia, gente! Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, o presidente foi eleito e, em primeiro lugar, ele foi à América do Norte, foi aos Estados Unidos. Quer dizer, depois da Argentina. Primeiro ele foi na Argentina, depois foi aos Estados Unidos. Conversou com Biden, tudo bem. A intenção da viagem foi o lance da Amazônia, meio ambiente. Qual foi a proposta de Biden para o meio ambiente? Ofereceu a possibilidade de liberar 50 milhões para o Fundo Amazônico. O que é isso para os Estados Unidos? Nada. Ele não disse que ia liberar, mas a possibilidade de liberar 50 milhões. Foi uma viagem assim inútil. Não serviu para nada. Lula não assinou contratos, bons contratos comerciais, nada. Quer dizer que não foi uma viagem proveitosa. Aí Lula vai para a China. Aí sim, uma viagem proveitosa. Lula assinou mais de 20 contratos, bilhões, sabe, de investimentos para o Brasil. Sabe? E Lula falou. Lula falou que não quer um país capacho de nenhuma nação do mundo, inclusive dos Estados Unidos. Os capachos se doeram. A imprensa brasileira disse que Lula foi longe demais, porque eles preferem ser capachos dos Estados Unidos, mesmo que este capachismo leve o Brasil à destruição, à miséria. Eles não se preocupam, mas eles querem que o Brasil continue capacho. Lula, experiente e sabendo das coisas, sabe? Lula falou da desvinculação da sua moeda com o dólar, de encontrar um meio para se negociar sem o poder do dólar. Os Estados Unidos não gostou, disse que Lula está indo longe demais. Gente, o dólar é a forma que os Estados Unidos encontrou para... Quando ele coloca sanções em país, o que é que ele faz? Tira o poder do dólar deste país. Como as negociações dos países são através do dólar, sabe? A partir do momento que você coloca sanção nos países como a Venezuela, sabe? A Rússia hoje por causa da guerra, sabe? Quem lucra? Os Estados Unidos. Lula propôs, e a China também já está propondo, criar uma moeda, sabe? Para que o seu comércio, sabe, não use o dólar como base de referência comercial. Está certo? É claro que está certo. Só os capachos é que não vê isso. Os Estados Unidos viu nisso algo grande. Sabe o que fizeram, gente? Essa semana, Biden ligou para Lula. Terça-feira, Biden ligou para Lula. Aí disseram na imprensa, Biden puxou as orelhas de Lula. De jeito nenhum do mundo. Não se sabe bem o que falaram. Mas olha o que fez Biden? Ofereceu para o Fundo Amazônico 500 milhões de dólares. De 50 para 500. Para você ver, gente, o significado da moeda, o poderio da moeda. E para tentar calar a boca de Lula e ajudar Lula, ele de 50 passa a oferecer 500, só que isso tem que passar pelo Congresso americano. Tá entendendo? Tá entendendo a inteligência, a sabedoria, a sagacidade do presidente Lula? Só não vê isso a imprensa brasileira. Aí fica o tempo todo falando merda, fazendo oposição ao presidente Lula. Nós tivemos um presidente banana que jogava beijinho para o presidente dos Estados Unidos, dizia I love you. Se inclinava a bandeira americana, a imprensa brasileira não dizia nada. Aí Lula disse que quer que o seu país continue
autônomo, sabe, que sua autonomia prevaleça, a imprensa golpista e capacho diz que Lula está errado. E se levanta veementemente contra os ditos do presidente Lula. Quando Lula diz que tanto a Rússia como a Ucrânia são culpados pela guerra, eles querem morrer. E dizem que não. Sabe por quê? Porque essa guerra não é da Ucrânia. Essa guerra é dos Estados Unidos com a Rússia. Porque os Estados Unidos sabem, o mundo sabe, que a Rússia é o fiel da balança. Que os Estados Unidos não vencem uma guerra contra a Rússia. Principalmente nos dias de hoje. Gente, esta guerra só está engrandecendo mais a Rússia. Gente, parece uma coisa misteriosa, parece uma coisa espiritual. Mas existe uma mão poderosa espiritual. O que seria, por exemplo, do mundo se não existisse a Rússia? Seria o mundo todo capacho dos Estados Unidos, escravo dos Estados Unidos, do Império Americano. Só não vê isso os idiotas. E digo mais uma coisa, essa guerra é da OTAN contra a Rússia. A Ucrânia entrou de capachismo, sabe? E quem está perdendo com isso? O povão, que não tem nada a ver com isso. Acha que é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, e não é. Aí é um jogo político dos Estados Unidos, da OTAN. Isso não chega até o povão porque a imprensa preferiu, ficar do lado do império e mentir. Pior do que tudo que está acontecendo entre a guerra da Rússia com a Ucrânia é a mentira da mídia. A imprensa mentirosa, que não fala a verdade. E aí transformam um criminoso como Zelensky num herói. Esse homem age como se ele fosse um herói. Enquanto isso, a indústria da arma enche as burras de dinheiro e não querem que a guerra termine. Eles veem em Lula um problema porque eles são forçados a sentar na mesa para negociar a paz. Como a paz sempre vence, porque a paz é a verdade, creio eu que a paz vai vencer. Gente, a eleição de Lula não foi por acaso, tem a mão de Deus aí. Os bolsonaristas estão pedindo impeachment de Lula, essas coisas todas, que eles não sabem o que dizer, aí vive de lacração e fazem esse tipo de coisa. Lula está em Portugal, tem um ucraniano lá chiando, dizendo que se surpreendeu com o presidente Lula, que defende a Rússia. Não entendeu absolutamente nada, porque Lula nunca defendeu a Rússia. Agora, entre os dois, se existe uma verdade, essa verdade está com a Rússia. Tá entendendo? O que foi que houve ali entre Rússia e Ucrânia? É que não houve uma quebra de contrato. Por que a Rússia permitir que a OTAN instalasse bases na sua fronteira? Nenhum país do mundo permitiria, principalmente a Rússia. A Rússia está certa, sim. E essa guerra não termina assim. Todos querem terminar, mas os Estados Unidos não querem terminar. Gente, está prestes aí a eleição dos Estados Unidos. Em toda reeleição tem uma guerra. É uma coisa do mal. Só que dessa vez o Biden vai se lascar todinho. Porque essa guerra vai ter que chegar a um fim. E Lula será um personagem importante na política externa que fará com que as nações do mundo pensem na possibilidade de paz. Sentem pelo menos na mesa de negociação. É isso que o presidente Lula quer. E os capachos trabalham contra. Não querem. Porque estão levando vantagem com isso. Com o sangue dos inocentes que estão morrendo na Ucrânia. Gente, é uma coisa assim triste. A que ponto chegou o ser humano?
onde a mentira impera, a mentira reina, sabe? Mas eu creio que a atuação do presidente Lula fará a diferença. A verdade sempre vence no final. Eu creio que os líderes mundiais cairão na real e sentarão na mesa para negociar a paz. É isso que as nações civilizadas no mundo esperam. E é isso que vai acontecer.